Gente, quem acompanha o meu canal sabe, desde quarta-feira passada, o Michael Schellenberg pôs na rede do tamanho do mundo, né, todas as provas que estão nos arquivos do Twitter das interferências do Alexandre de Moraes em pessoa e por interpostas pessoas na eleição brasileira. Não foi propriamente a revelação de alguma coisa que não se soubesse. O Brasil inteiro assistiu chocado a essas intervenções, né, que de tão explícitas e assustadoras na sua falta de pudor, né, lá na eleição, prenunciavam claramente a superação de todos os limites para a violência da vingança da ladroagem lulista em que o Brasil foi se afogando logo na sequência. E de forma tão explícita e ameaçadora essas interferências aconteceram, né, que elas alteraram o rumo das votações para o Congresso Nacional na reta final da eleição, né, num movimento tardio de autodefesa do povo brasileiro, né, que, de susto, elegeu uma força antilulista nunca antes tão ampla e tão estruturada, por puro medo do que o país sentia que vinha roncando por debaixo do chão. Gente, o que a matéria do Schellenberg acrescentou foram as provas materiais dos atos do Moraes. E o detalhe sinistro, né, da atuação pessoal dele no violento assédio a funcionários subalternos lá do Twitter, né, sobre os quais ele tocou o terror, né, para impor os crimes eleitorais que ele cometeu. Ele, gente, é daquele tipo de sujeito que não se contém. Ele tem um prazer mórbido em aterrorizar. O Elon Musk, em pessoa, hoje, né, diante da extensão da censura e as revelações do Schellenberg no Brasil, né, botou dentro da história os seus 180 milhões de seguidores para explicar que o Alexandre de Moraes interferiu pessoalmente em vários casos para censurar a divulgação do seu próprio comportamento junto ao Twitter e às demais redes sociais, né? E revelar que essas redes traem vergonhosamente os seus clientes, que elas atiram sem resistir para os gestores do extermínio da liberdade do mundo, né, aceitando o papel de assumir a decisão de censurar para dar álibis aos verdadeiros censores. Só o Twitter resistiu, gente. O Twitter do Elon Musk. Até o Uber vem entregando os clientes dele para esses novos nazistas. Quem ainda vive na civilização contava como certo que provas desse calibre contra um ministro de um Supremo Tribunal detonariam uma erupção vulcânica, né? Midiática primeiro, policial e judicial na sequência, e que, portanto, estava salva a democracia brasileira. Lê do engano, gente. A imprensa e o judiciário, de quem a civilização espera esse tipo de reação, são justamente os instrumentos do golpe lulista. É isso que faz ele tão sinistro. Eu tenho avisado o Brasil desde antes da eleição do que vem vindo por aí. E me surpreendo a cada dia mais com a recusa do país em acreditar no que está acontecendo com ele. E já na própria quarta-feira, né, treinado como eu estou em ler pelo avesso o noticiário desses porta-vozes da ditadura aí, né, para entender em que mentiras elas foram orientadas a transformar o último dado da realidade, né, eu reafirmei para todo mundo que me perguntou, que me consultou, sobre as esperanças que as novas revelações aí dos arquivos do Twitter acrescentavam, que eu não tinha nenhuma ilusão a esse respeito. A imprensa amestrada é a arma da ditadura, eu repeti para todo mundo. E ela vai abafar o assunto enquanto ela puder. E se não puder mais, vai reciclar o assunto para justificar o endurecimento da ditadura e da censura. E foi dito e feito, gente. O Elon Musk, ele mesmo, é um desses habitantes da civilização que esperava que ainda sobrevivesse alguma aqui no Brasil. O que ele acrescentou ao que já estava feito pelo Schellenberg
foi obrigar a imprensa mestrada a registrar para a história, né, a sua própria traição à profissão, aos brasileiros e à pátria, né, porque foi furada por um jornalista americano sobre o que estava à disposição de quem quisesse saber nos arquivos do Twitter sobre a trapaça lulista, né, na eleição. E tiveram que confirmar que se deixaram docemente constranger a esse furo, né, deliberadamente, por não poder mais ignorar o que a imprensa do mundo inteiro manchetou com mais força que os nossos pasquins e que as TVs dos campeões nacionais da ditadura, depois que o Musk botou isso na rede dele, né, que tem, como eu disse, 180 milhões de seguidores. Se nem o New York Times consegue mais manter que o Alexandre de Moraes e o lulismo são bastiões de defesa da democracia, né, era preciso admitir que alguma coisa de fato tinha acontecido para distorcer aquela eleição, né, e que as coisas não pararam por aí. Mas isso apenas para, na imediata sequência, reciclar esse material para reforçar a campanha pela censura, agora em defesa da soberania nacional, ofendida, né, pela recusa do Musk, né, de mentir pelo Alexandre de Moraes, né, a qual aderiram pressurosos, né, os sabujos todos da ditadura plantados lá no Congresso Nacional. E está aí, né, passei essa tarde inteira vendo repetição após repetição, o Rodrigo Pachecozinho e o seu Randolfo Rodrigues e Companhia Limitada pedindo ação ao capitão do mato do lulismo, né? E tá aí, gente. Lá vamos nós, de volta para o século XVII, né? De volta para o absolutismo monárquico, de volta para a escravidão, com os coronéis refestelados nas varandas das casas grandes lá de Brasília, arrotando a sua arrogância e a sua violência. Os novos pretos, né, são os bolsonaristas, e não só os bolsonaristas, né? Qualquer um, né, que peça alternância no poder e o regime dos três poderes do Montesquieu e um pouco de democracia está arriscado a tudo nesse país, né? Todo o resto, né, fora esse novo objeto do chicoteamento, é o de sempre. Ousou falar no meu santo nome em vão? Ao tronco com esse desaforado, arranquem o couro dele a chicote, façam eles assistirem à tortura dos próprios filhos, marquem a ferro para que ele nunca mais consiga trabalhar, pendurem uma cangalha no pescoço, digo, no tornozelo desse... E vai por aí, né? O socialismo, gente, é a reedição como farsa do absolutismo monárquico. Um só proprietário de todos os meios de produção, distribuídos aos seus barões, hoje ditos oligarcas ou campeões nacionais do lulismo, né, encarregados de controlar a plebe, concedendo ou não o direito de trabalhar por uma miséria. E só para quem não tomar o santo nome de Sua Majestade em vão. Gente, a liberdade é um luxo que tem que ser conquistado por cada geração. Custa sangue, suor e lágrimas? Custa sim. Mas custa muito menos sangue, muito menos suor e muito menos lágrimas do que custa viver sem ela.